Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa jornada pelo mundo dos algoritmos. Hoje vamos falar sobre a estratégia mais brutalmente honesta e muitas vezes a mais simples de todas, a força bruta. Pensem em força bruta não como um ataque hacker, mas como uma chave mestra que abre qualquer porta, desde que você tenha tempo para testar todas as possibilidades. Se você já jogou RPG e tentou todas as combinações de botões para descobrir um easter egg, você já usou força bruta. É a busca exaustiva. O tenta tudo que no fim garante a solução. Mas antes de mais nada, já use a sua força bruta no botão de like e se inscreve para não perder as novidades do canal, hein? Tô de olho! Qual é a essência da força bruta? É a simplicidade levada ao extremo. Não há truques, não há otimizações inteligentes. É o algoritmo que diz: se a solução existe, eu vou encontrá-la, nem que eu tenha que testar cada átomo do universo. A analogia perfeita é o Doutor Estranho em Guerra Infinita. Ele não tentou adivinhar, ele usou a Joia do Tempo para simular 14 milhões de universos futuros. Uma busca exaustiva, ou seja, força bruta para garantir o resultado. O custo? Tempo e a energia de um mago supremo. A força bruta sempre funciona, mas o problema é o tempo. Para entradas pequenas, é rápido. Para entradas grandes, o custo cresce exponencialmente e o tempo de espera pode ser maior que a vida do universo. Vamos ao primeiro exemplo prático. A busca sequencial. É o algoritmo de força bruta mais básico. Se você tem uma lista de dados desorganizada, a única forma de encontrar algo é olhar para cada item, um por um. Pense no T-800 no primeiro filme. Ele não tem um banco de dados otimizado. Ele tem que escanear cada pessoa para encontrar, comparando o rosto com o alvo. Sarah Connor? Não. Sarah Connor? Não. Ah, essa é a Sarah Connor. O algoritmo é simples. Comece do início e vá até o fim. Se a lista tiver 1000 itens, no pior caso, fará 1000 comparações. É a força bruta pura. Agora vamos para a parte prática. Vamos implementar o algoritmo da busca sequencial? Primeiro de tudo, nós precisamos ter um vetor de números. Esse vetor terá todos os números que vamos fazer a nossa busca. Coloquei aqui alguns números bem arbitrários e nada tendenciosos, só para fins didáticos. E vamos declarar duas variáveis, a variável i para o nosso loop e a valor. O valor, por sua vez, terá o valor que estamos procurando e precisa ser digitado pelo usuário. Sim, eu sei, eu acabei esquecendo de colocar o e-comercial ali, fiquem tranquilos. Para saber se encontramos o valor é simples, vamos fazer a verificação. O valor que eu estou procurando é igual ao número referente ao índice do vetor que estou verificando? Caso ele seja, então encontrei o valor. É importante lembrar que esse algoritmo só encontra a primeira ocorrência do valor que estamos procurando. Se o i tiver o valor 10, significa que percorremos o valor inteiro sem nenhuma interrupção. Isso quer dizer que não encontramos o nosso valor. Para isso, vamos exibir a mensagem de valor não encontrado. Lembrando de sempre colocar o e-comercial ao utilizar um scanf. E aqui é simples. Coloquei o número 3 não existe. O 0 está na última posição. O número 69 está na posição 6. E por aí vai. E essa é a proposta da força bruta, ser simples e trazer resultados. O próximo exemplo é o string matching, ou busca de padrões em texto. Queremos saber se a palavra força está na frase "a força bruta é poderosa". O algoritmo de força bruta faz isso de forma metódica, como um detetive. Ele alinha o padrão no início e compara. Se falhar, ele não tenta adivinhar. Ele simplesmente desliza o padrão uma única posição e tenta tudo de novo. É um método passo a passo, que garante que nenhum alinhamento possível seja perdido. Embora existam algoritmos mais rápidos,
como o KMP, que usa pré-processamento para pular posições, o força bruta é o ponto de partida, a base para entender a complexidade do problema. Vamos para mais uma parte prática, o string matching. Primeiro de tudo, nós precisamos ter uma frase. Lembrando que essa frase é do tipo const char e o asterisco, porque nós estamos alocando uma memória fixa no nosso computador com a frase "a força bruta é poderosa". Lembrando que não conseguimos utilizar em C o cedilha, acento e outros diacríticos por conta da localização. Quer saber como isso funciona? Deixa aí nos comentários. Bom, temos que pegar agora o tamanho da nossa string que estamos procurando, que no caso estou procurando a palavra bruta, e vamos fazer várias substrings, ou seja, particionar a nossa frase maior, né, para poder verificar se a palavra bruta está dentro da frase "a força bruta é poderosa". Eu vou verificando palavra por palavra. Como bruta possui 5 letras, eu vou pegar os 5 primeiros caracteres da minha frase. No caso seria A, espaço, F, O e o R. Para extrair a substring, ou seja, um pedacinho da minha frase, eu vou usar a função strncpy, que eu vou copiar um pedaço da minha string maior para uma string menorzinha. Sempre coloque o /0, porque o /0 finaliza as strings. E aí da linha 11 até a linha 14, nós temos a mesma comparação da nossa busca sequencial. Verificamos se o que estamos procurando é igual ao substring. Caso o resultado da comparação seja 0, encontramos o nosso valor. Caso contrário, vamos verificar se o i percorreu toda a nossa string, a nossa frase. Se percorreu, então não encontrou. Então, como vocês podem ver aí, temos alguns exemplos. Lembrando que o C, ele identifica a diferença entre letra maiúscula e minúscula. A estrutura desse problema é idêntica ao problema anterior. A força bruta também está nos algoritmos de ordenação mais simples, chamados de ordenação direta, como o Selection Sort e o Bubble Sort. O Selection Sort é como um mago organizando seu inventário. Ele passa o olho em tudo, seleciona o item de menor valor e teleporta para o primeiro espaço livre. Ele repete isso até que tudo esteja no lugar. É simples, mas exige que ele olhe uma lista inteira a cada passo. O Bubble Sort é ainda mais força bruta. Ele só se preocupa com o vizinho. Se o vizinho for maior, eles trocam de lugar. Os elementos maiores vão borbulhando para o topo da lista. É o algoritmo que faz o máximo de trabalho possível, que são as trocas, para garantir a ordem. Vamos ver na prática como é que funciona o Selection Sort? Primeiro de tudo, nós temos que ter o nosso vetor com números e saber a quantidade de valores que tem no nosso vetor. Para isso, estou usando esse macete. SizeOfVetor vai me retornar o valor do inteiro vezes a quantidade de inteiros que eu tenho no meu vetor. O SizeOf do vetor da primeira posição é a mesma coisa que um SizeOfInt. Afinal, a primeira posição é um valor inteiro. SizeOfInt é conhecido que vale 4 bytes. Então, se eu pegar o valor de todos os bytes do meu vetor e dividir pelo tamanho do primeiro elemento do vetor, que é um valor inteiro, vou estar dividindo 20, que é o valor total do vetor, por 4, que é o tamanho da primeira variável. Logo, o tamanho do meu vetor é 5, como vocês podem ver na variável n. Observem na minha direita, na caixa de watches, o meu vetor desorganizado, com os números igual ao da forma que estão aparecendo ali na declaração do vetor. Dentro do meu loop, eu vou procurar o índice do menor elemento do meu vetor, para aí eu fazer a troca. O Selection Sort é simples, ele vai sempre procurar o menor valor e jogar para a frente do vetor. Ele vai fazer uma troca nessa jogada, que é o que estamos fazendo na linha 12, 13 e 14, o algoritmo simples de trocar. Notem que foi trocado o valor 13, que é o menor, com o 420, a primeira e a última posição. Isso depende de como o vetor está ordenado na primeira vez
mas o final sempre vai ser o mesmo. Os menores sempre vão ficar no começo e os maiores vão sempre ficar no final. Observem agora que a segunda posição será trocada pela quarta posição. A posição de número 1 será trocada com a posição de número 3. O número 24 trocará com o número 69. E nós vamos fazer isso para todos os elementos do nosso vetor, os n elementos, os quais calculamos lá em cima, que o valor é 5. Então, para cada numerinho do meu vetor, eu vou fazer as trocas. E no final, como podemos ver aqui na direita, todos os nossos valores estão ordenados em ordem crescente. E agora, vamos ver o algoritmo Bubble Sort. Ele sempre foca em jogar o maior valor para o final, que é exatamente o que estamos fazendo dentro do nosso laço. Nós temos dois laços aqui. O primeiro irá percorrer o vetor inteiro, e o segundo irá percorrer o vetor até uma certa parte, que vai diminuindo cada vez mais que ordenamos o nosso vetor. Na linha 7, nós temos a nossa comparação, para saber se o item que estamos procurando ele é maior que o seu vizinho da direita. Caso ele seja, vamos trocar. E fazendo isso, a gente vai jogar o maior valor lá para o final, como pode ser visto na janela de watts na nossa direita. O valor 666 é o último. Agora o próximo valor que está sendo alterado é o número 420. Faremos isso para o 69 e 24. O 13 acaba sendo trocado quando a gente troca o 24. Esse é o poder da força bruta. Estamos testando todas as possibilidades. É claro que nós temos algoritmos muito mais eficientes que esses aqui para ordenar um vetor, mas esses aqui são os básicos. Sem eles, não conseguiríamos construir algoritmos mais complexos. Não podemos desmerecer esses algoritmos por conta da sua simplicidade. Eles sempre servem para algo, seja para uma prova ou para alguma situação muito específica. Futuramente, nós vamos abordar todos esses algoritmos mais complexos. Este é um clássico, o problema da mochila. O herói tem uma mochila com capacidade limitada e precisa escolher quais tesouros levar para maximizar o lucro. A força bruta resolve isso, tentando todas as possibilidades. Para cada item, a decisão é binária, levo ou não levo. Se você tem 10 itens, são 2 elevado a 10, ou 1024 combinações para testar. Esse é um número tranquilo, mas se você tiver 50 itens, são 2 elevado a 50, que é um número astronômico. E é aqui que a força bruta mostra o seu limite. Apesar de ineficiente para muitos itens, a força bruta é a base para provar que a solução existe e é o ponto de partida para algoritmos mais sofisticados, como a programação dinâmica. Se a força bruta é a chave mestra, o problema do caixeiro viajante é o cofre que ela não consegue abrir a tempo. Este é o exemplo clássico de onde a força bruta falha. Para encontrar a rota mais curta entre N cidades, a força bruta precisa testar todas as permutações possíveis, ou seja, N menos 1 fatorial. Para 5 cidades, são 120 rotas. Para 20 cidades, o número é maior do que a quantidade de segundos que você viveu até agora. É um problema de classe NP completo. A força bruta nos mostra o quão difícil ele é, forçando-nos a buscar estratégias mais inteligentes, como heurísticas e aproximações, para encontrar uma solução quase perfeita em um tempo hábil. Ou seja, você vai perder qualidade no seu resultado, mas vai ser num tempo acessível para pessoas normais. Para fechar, a força bruta não é um algoritmo ruim. Ela é o ponto de partida de tudo. É a que garante de que, se a solução existe, ela será encontrada. Ela serve como baseline de performance. Se um algoritmo otimizado não for significativamente mais rápido que a força bruta, ele não é um bom algoritmo. Em resumo,
Use a força bruta para problemas pequenos, para entender a natureza do problema e como primeiro passo para desenvolver soluções mais elegantes e eficientes. A força bruta é a base, a otimização é o upgrade. E para quem quiser se aprofundar, aqui estão as referências que moldaram o estudo de algoritmos no Brasil e no mundo. São os livros de Zeviani, Tannenbaum e Pereira. São literaturas obrigatórias para entender a fundo a teoria. Esses livros foram lidos pelos grandes mestres Shaolin da programação e fizeram eles chegarem num nível astronômico de poder. Chegamos ao fim da teoria. Mas agora é a hora de saber se você consegue passar de faixa. Para isso, a gente precisa fazer uma side quest. Preparei 10 missões bônus que eu fixei aqui nos comentários do vídeo, hein? O grind é real, mas a recompensa é o domínio do código. Peguem seus teclados, preparem seus compiladores e bora pro código! Esses exercícios vão desde o básico até desafios mais complexos. Não se desanimem. Se alguns parecerem difíceis, isso é normal. O importante é praticar. Dúvidas, comentários, sugestões? Ainda não sabe usar a força bruta? Deixa aqui nos comentários. Quero saber de vocês o que vocês têm dúvida e vamos resolver esse problema. Beleza? Qualquer coisa, galera, me procurem nas redes sociais. Podem me mandar alguma mensagem se tiverem alguma dúvida, que eu vou ficar muito feliz em ajudar. E nos vemos no próximo vídeo!